Olá pessoal, vamos falar hoje de potência elétrica. Potência é uma medida da rapidez com que a energia é transformada ou transferida para outro corpo. A potência na física é sempre energia dividido por tempo. Aqui a gente vai analisar a energia na forma elétrica. Então, a energia elétrica dividido pelo tempo. Energia elétrica no sistema internacional é Joule, tempo em segundos e a potência sai em Joule por segundo, que é o famoso watts. Essa unidade é extremamente importante. Joule por segundo é watts. Então a gente estuda a potência em outras áreas da física também. A gente estuda a potência, por exemplo, na mecânica. O que é a potência na mecânica? É a rapidez com que você transfere energia na forma mecânica. E a maneira de transferir energia mecânica é através de trabalho. Então, esse aqui é o trabalho dividido pelo tempo. Na calorimetria, a potência é a rapidez com que você transfere energia térmica. Então, a energia que vai aparecer aqui em cima é calor, quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, sempre a gente tem na física potência sendo energia por tempo. Vamos supor um chuveiro elétrico que tem 5.000 watts de potência. Significa que a cada segundo de funcionamento ele transforma 5.000 joules de energia elétrica em energia térmica. 5.000 watts é a mesma coisa que 5.000 joules por segundo. Então, ele transforma 5.000 joules de energia a cada segundo de funcionamento. Para qualquer equipamento elétrico, a gente pode usar essa equação da potência dependendo da corrente elétrica e da tensão, a famosa equação do π. Potência em watts, corrente elétrica em ampere e a DDP em volt. Exemplo, alguns peixes como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 ampere e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. O equipamento elétrico que tem a potência similar àquela produzida pelo peixe em perigo é qual? Então vamos multiplicar a corrente que ele deu, que é 2 ampere, vezes a DDP, que é 600 volts, 2 vezes 600, 1.200 watts. Então, olhando na tabela, quem tem 1.200 watts é uma churrasqueira elétrica, letra D. Mais uma do Enem. Capacidade de uma bateria com acumuladores, tal como a usada no sistema elétrico de um automóvel, é especificada em ampere-hora. Carga em bateria de carro, bateria de celular, bateria de computador, a unidade que a gente usa é ampere-hora. Não é Coulomb, que é do sistema internacional. Uma bateria de 12 volts e 100 ampere-hora, essa é a carga da bateria, 100 ampere-hora, essa é a DDP, 12 volts, fornece 12 joules para cada coulomb de carga que flui através dela. Se um gerador de resistência interna desprezível que fornece uma potência elétrica média de 600 watts fosse conectado aos terminais da bateria descrita, quanto tempo ele levaria para carregá-la completamente? Então, primeiro vamos fazer a equação do π para a gente achar quanto que é a corrente elétrica. A gente tem a potência, que é 600, a gente tem a DDP, que é 12. Então, coloca 600 no P, 12 na DDP. Passo 12 dividindo, 600 por 12, 50 ampere. Então, essa é a corrente que vai circular aí pela bateria quando ela estiver sendo carregada. A carga dela é 100 ampere-hora. Lembrando então de corrente elétrica, que é a carga dividida por tempo. Normalmente a gente usa corrente em ampere, carga em coulomb e o tempo em segundos. São as unidades do sistema internacional. Aqui a gente vai usar a carga em ampere-hora, o tempo em hora e a corrente em ampere. 50 ampere é a corrente que a gente encontrou, 100 ampere-hora é a carga. Troca aqui. Passa o tempo multiplicando, 50 dividindo, 100 dividido por 50, 2 horas é o tempo para carregar essa bateria. Letra B. Potência em resistores. Bom, a gente tem aqui um resistor que está passando uma corrente elétrica por ele, e a gente tem uma DDP nos terminais desse resistor, que a gente pode relacionar a DDP, a resistência e a corrente, pela primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Quando ele vai transformar esse resistor em energia elétrica que chega nele em energia térmica, em calor. A gente também pode usar a equação do π para resistores e a gente pode relacionar a equação do π com a equação
de Ohm, da primeira lei. Posso pegar a primeira lei, U igual a R vezes I, e jogar no lugar do U, que aparece da equação do π, eu posso colocar aqui no lugar desse U, R vezes I. Olha lá, aqui era o U da equação do π. No lugar do U eu coloquei R vezes I. A gente ficou com I vezes I, que dá I ao quadrado. Posso pegar essa equação também e no lugar do I eu posso colocar U dividido por R. Então essa equação aqui é a primeira lei de Ohm, é essa mesma equação, só que ao invés de isolar o U, eu isolei o I. Então eu peguei a resistência, passei para o outro lado dividindo e isolei a corrente elétrica, que é a tensão dividido pela resistência. No lugar do I, eu coloquei U dividido por R. Então a gente ficou com U vezes U aqui em cima, que é o quadrado dividido por R. Então essas três equações elas são equivalentes. Se você tiver tensão e corrente, você pode fazer a equação do π. Se você tiver resistência e corrente, você pode fazer R quadrado. Se você tiver tensão e resistência, você pode fazer o quadrado dividido por R. Elas são equivalentes. Um chuveiro elétrico, ele é composto de uma resistência elétrica que você consegue mudar o seu valor. Você consegue aumentar ou diminuir a resistência mudando uma chave. Como o chuveiro elétrico é basicamente um resistor, uma resistência, a gente pode usar essas três equações. Equação da potência dependendo da tensão e da corrente, da resistência e da corrente, da tensão e da resistência. Eu vou usar essa para ficar mais claro a dependência entre a potência e a resistência. Bom, a DDP do nosso chuveiro, a DDP da rede que ele está ligado, é 110 volts ou 220 volts. Isso é constante, isso não vai mudar, é uma tensão alternada, mas vamos considerar que é uma tensão constante aqui, a gente não fala muito em ensino médio de tensão alternada. Vamos considerar então que o chuveiro está ligado numa tensão de 110 volts. Isso não vai mudar, é uma característica da rede elétrica de onde ele está ligado. Então a gente vai ter o U constante, por exemplo, 110, e a gente vai ter a resistência e a potência variando. Qual a relação entre esses dois? Potência e resistência são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a resistência, menor a potência. Se eu quiser tomar um banho não muito quente, se estiver no verão, quiser só dar uma quebrada no gelo, deixar a água morninha, eu coloco a chave nessa posição do verão. Corrente elétrica que vem da bateria, da rede elétrica, ela vem, passa pela chave, passa pelos dois resistores que estão em série e volta para a bateria. Então a gente vai ter, nessa situação, dois resistores em série que vai dar uma resistência equivalente de 2R. Então eu desenhei esse circuito representando o chuveiro elétrico de maneira bastante simplificada e a gente tem dois resistores em série aqui, que a resistência equivalente vai ser 2R. Quando a gente tiver uma resistência grande, que é esse caso, 2R, a potência dissipada vai ser pequena. De novo, é uma relação inversamente proporcional. Então, quando você tiver o chuveiro usando todo o comprimento da resistência, toda a resistência dele, você vai ter uma potência pequena, ele vai esquentar pouco a água, está na posição do verão. Agora, se eu colocar a chave na posição do inverno, a corrente elétrica que vem da rede elétrica passa pela chave, vem aqui para baixo, passa em um resistor somente e volta para a bateria. Então a corrente que vem, ela não vai se dividir nesse ponto, ela não vai vir para cima porque o circuito está aberto, não tem continuidade aqui em cima. Então a corrente toda vem, passa somente por um resistor e volta para a bateria. Então nesse caso a gente tem uma resistência metade da anterior. Anteriormente na posição do verão a gente tinha 2R de resistência. Agora a gente tem R somente um resistor que está funcionando nessa situação. Então a resistência agora diminuiu. Se a resistência diminuiu, a potência vai aumentar. Então agora o seu chuveiro vai gastar mais energia, ele está trabalhando com uma potência maior para esquentar mais a água do banho. Exemplo, um chuveiro elétrico de resistência 10 ohm foi construído para trabalhar sob tensão de 110 volts. Para adaptá-lo ao uso em 220, mantendo a mesma potência, isso é importante, mantendo a mesma potência, para aquecimento da água, deve-se substituir a resistência por outra de qual valor? O que não vai mudar aqui é a potência. Então eu escrevi a potência no primeiro caso igual a potência no segundo caso.
Potência, vamos escrever então o quadrado dividido por R para a potência, porque a gente tem a DDP, uma hora 110, depois mudou para 220, e a gente tem a resistência inicial, que é 10, e depois mudou para outro valor que a gente vai descobrir. Está relacionando potência, tensão e resistência, então a gente vai usar essa equação. Então, no primeiro caso, a tensão é 110, a resistência é 10. Depois ele vai trocar a tensão para 220, ele vai mudar a fiação da rede elétrica para trocar para 220. Qual que vai ser a nova resistência? Bom, antes de elevar ao quadrado aqui, elevar ao quadrado aqui, vamos dar uma rearranjada nessa equação. Passei esse R multiplicando e o 110 ao quadrado dividindo. Passei esse 10 para o outro lado dividindo, para isolar a resistência. A resistência é o que eu quero descobrir. Então a gente tem aqui 220 ao quadrado dividido por 110 ao quadrado. Os dois estão ao quadrado, eu posso colocar o quadrado em comum aqui para eles. Aí eu facilito, eu simplifico os cálculos. Eu posso dividir 220 por 110 dá 2. Agora eu elevo ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 vezes 10, 40 ohm é a resistência que você tem que substituir para que ele dissipe a mesma potência da situação inicial. Letra A. Mais uma do Enem. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. Quando a resistência diminui, a corrente sobe. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios, que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores que interrompem essa corrente. Quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesse dispositivo de proteção. Então, quando você tem um excesso de corrente, um fusível ele vai derreter, vai proteger a instalação elétrica, vai proteger um determinado equipamento. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts em uma residência possua 3 posições de regulagem de temperatura da água. Na posição verão, utiliza 2.100 watts, na primavera, 2.400 watts e na posição do inverno, 3.200 watts. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura sem que haja risco de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Então, o disjuntor ele deve deixar passar a máxima corrente que o chuveiro precisa para funcionar. E a máxima corrente que ele vai precisar para funcionar vai ser quando ele estiver dissipando a maior potência. Então, das potências que a gente tem aí, a maior potência vai ser 3.200 watts. Então, vamos usar a equação do π. A gente tem a potência máxima que ele vai dissipar, 3.200, está ligado na tensão de 110 volts. Qual que vai ser a máxima corrente que ele precisa então para funcionar? Então, joga no lugar da potência 3.200, no lugar da DDP 110 volts, passa o 110 dividindo, corrente dá 29,1 ampere. Então, o chuveiro ele precisa de 29,1 ampere para fazer funcionar o chuveiro na posição do inverno, que ele vai dissipar uma potência de 3.200 watts. Então, o fusível deve deixar passar essa corrente, mas uma corrente acima desse valor, ele deve derreter o fusível, ele abre o circuito para proteger o chuveiro caso você tenha um excesso de corrente. Então, o valor imediatamente acima dessa corrente que ele precisa para funcionar, que o fusível deve suportar, é 30 ampere. Então, alternativa B. Se o fusível deixar passar até 30 ampere, ele vai deixar o chuveiro funcionar nas 3 estações. Caso chegue 35 ampere, por exemplo, uma corrente elétrica que poderia queimar o chuveiro, poderia provocar um incêndio, você tem o sacrifício do fusível, ele serve para isso, ele se sacrifica, ele queima, abre o circuito para proteger a instalação, para proteger o chuveiro. Mais uma lâmpada de resistência elétrica constante foi dimensionada para operar com potência de 100 watts sobre tensão elétrica de 220 volts. Se a lâmpada for ligada no 110, o que vai acontecer com ela? Ela vai trabalhar numa potência menor. Quanto menor? Então vamos lá, potência novamente é tensão ao quadrado dividido pela resistência. A potência é 100 watts. A DDP é 220 na primeira situação e eu quero descobrir qual é o valor da resistência.
a resistência elétrica é constante. Então, qual é o valor da resistência elétrica que não vai mudar? Troca aqui, passa o R multiplicando e o 100 dividindo. 220 ao quadrado, 48.400, dividido por 100. Então, a gente tem o valor da resistência dessa lâmpada, 4.484 ohms. Então, é uma lâmpada, é um resistor ohmico, tem uma resistência elétrica constante. Então, a gente vai mudar agora a tensão. A resistência vai continuar a mesma, mas a tensão vai ser alterada. Joga mais uma vez na equação, o quadrado dividido por R. Então, a tensão agora diminuiu para 110 e a resistência é o mesmo valor, é constante. 110 ao quadrado, 12.100, dividido por 484, 25 watts. Então, agora a lâmpada ela vai funcionar com uma potência de 25 watts, letra C. FUVEST. A figura a seguir mostra um trecho de um circuito com 3 lâmpadas funcionando de acordo com as características especificadas. Os pontos A e B estão ligados numa rede elétrica. A potência dissipada pela lâmpada 3 é quanto? Então a gente tem as informações das lâmpadas 1, 2 e 3. V é volt, é o U, é a DDP. W é watt, é potência. A gente tem a tensão e a potência da lâmpada 1. A gente tem a tensão e a potência da lâmpada 2. E a gente tem somente a tensão da lâmpada 3. A corrente que vem pelo circuito, corrente I total, ela vai se dividir. Uma parte vai lá para cima, corrente 1 na lâmpada 1, e uma parte vai para a lâmpada 2, que eu chamei de corrente 2 e 2. Depois essas duas correntes se juntam aqui de novo e volta a passar a corrente total pela lâmpada 3. Primeiro na lâmpada 1, vamos fazer a equação do π. A potência está dada aqui, 50 watts, e a tensão, a DDP, 100 volts. Então está aqui 50 e a DDP 100. Passo 100 para o outro lado dividindo, 50 dividido por 100, meio, 0,5 ampere, essa é a corrente 1. Lâmpada 2, faz a mesma coisa, a gente tem a tensão que é 100, a gente tem a potência que é 100 também, então 100 dividido por 100, 1 ampere é a corrente 2. Então a gente tem meio ampere lá para cima e 1 ampere aqui para baixo, vai juntar meio ampere com 1 ampere, a gente vai ter no total, a corrente total, meio mais 1 ampere e meio, então é a corrente total. 1 ampere e meio é a corrente que está passando pela lâmpada 3. Então vamos lá para a lâmpada 3, a gente já tem a DDP, foi dado, a gente acabou de descobrir qual é a corrente que vai passar por ela, joga na equação da potência. Então a corrente é 1 ampere e meio, a DDP é 100 volts, então dá 150 watts, é a potência dissipada pela lâmpada 3, letra C. Energia elétrica em kWh. Bom, energia elétrica a gente pode trabalhar em Joule, que é o sistema internacional, mas a unidade de energia que é usada para fazer o consumo residencial é em kWh. Então, kWh é energia. Vamos lá, potência e energia dividido por tempo. Essa é a primeira equação que eu passei. Eu vou passar o tempo para ela multiplicando. Então, potência vezes tempo é energia elétrica. Sistema internacional, novamente, lembrando, energia em joule, potência watts e tempo em segundos. Não é essa que eu vou usar agora. Para eu achar a energia elétrica em kWh, eu tenho que ter a potência em kW e o tempo em hora. É quilowatt vezes hora. Então, a potência tem que estar em quilowatt vezes o tempo em hora. Então, quilowatt-hora é a unidade de energia. Mais uma questão. O quadro abaixo apresenta algumas informações de uma fatura da conta de energia elétrica de uma residência por um período de 30 dias. Sabe-se que uma chaleira elétrica é utilizada todos os dias por 15 minutos e que a energia gasta por ela em 30 dias representa 2% do consumo de energia da casa. Quanto que é a energia que a casa gasta durante um mês? Vamos olhar nas informações aqui da tabela. Está aqui. Consumo 375 kWh. Então, esse é o consumo de energia da casa que foi dito aqui no enunciado. A alternativa correta que apresenta o valor da potência dessa chaleira em watts. Então, a informação do problema é que a potência, aliás, a energia gasta
pela chaleira corresponde a 2% da energia gasta pela casa durante um mês. Então, olha lá, reescrevendo isso na matemática, a energia elétrica gasta pela chaleira é igual a 2% da energia gasta pela casa, que é 375 kWh. Fazendo as contas, a gente tem 7,5 kWh. Então, essa energia que é gasta pela chaleira. Então, a chaleira, energia elétrica é a potência vezes o tempo. A energia elétrica a gente acabou de descobrir é 7,5 kWh. A potência da chaleira é o que a gente quer descobrir. E o tempo de funcionamento a gente tem que colocar em horas ao longo de um mês, ao longo de 30 dias. Então, o que falou aqui no problema? Falou que ela funciona 15 minutos por dia. Então, primeiro, vamos passar de minuto para hora. Eu estou usando energia em quilowatt-hora. A potência eu vou achar em quilowatt. O tempo tem que ser em horas. Não pode ser outra unidade. Então, vamos passar primeiro 15 minutos para horas. E aí a gente tem que multiplicar por 30, porque não é um dia somente, é um mês, é 30 dias. Então, vamos lá. Uma hora tem 60 minutos, x horas corresponde a 15 minutos. Multiplicando em cruz, a gente vai ter 15 dividido por 60, que é 1/4 de hora, ou 0,25 hora. Então, a energia é isso por dia. A energia é 7,5 kWh. A potência a gente quer descobrir. O tempo em um dia, 1/4 de hora, 0,25 hora, vezes 30 dias, porque ele quer ao longo de um mês. Então, aqui, 30 dividido por 4, que é 7,5. Então, tudo isso vai dar 7,5. Do outro lado, 7,5. 7,5 dividido por 7,5 dá 1 kW. Mas a resposta ele tem em watts. 1 kW é 1000 watts. Então, alternativa B de bola. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aí no canal e bons estudos. Valeu!